Olá, galera! Eu estou aqui de volta, num cenário diferente. Estou na minha cozinha. É que aqui a iluminação tá bem melhor. Como eu sempre gravo com o celular do Matheus, hoje ele não tá aí e eu tive que gravar com o meu. Mas tá bom, eu acho que tá boa a qualidade. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de fechar a brecha. Como assim? Peraí, o que tá acontecendo? Se tu quer saber, vem comigo. Olha, sexta-feira, hoje é terça. Na sexta-feira passada, eu me casei no civil. E eu quero falar com vocês a respeito disso. Durante a semana toda, semana passada todinha, desde segunda até sexta, Deus vinha falando comigo sobre fechar a brecha. Sobre fechar a brecha. Como assim? Que brecha? Que fechar? O que tá acontecendo? O seguinte, eu já morava com o Matheus há 6 meses. Eu falei no primeiro vídeo sobre essa que eu tenho conversado com vocês, sobre o ocorrido que tem acontecido. Se tu ainda não assistiu, assiste ali. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu falei sobre o motivo que aconteceu e tudo mais, o porquê nós viemos morar juntos, parará. Na semana passada, Deus começou a falar comigo sobre fechar as brechas, né? E eu comecei a falar assim, Deus, me ajuda a entender, me ensina o que não tem te agradado. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus, choramos, só que nós não confessamos os nossos erros, nós não confessamos os nossos pecados, e nós acabamos sendo escravos deles, nós acabamos sendo escravos dos nossos pecados, escravos dos nossos erros, e por isso a nossa alma fica abatida, nossa alma sofre, e nós choramos dia e noite. Eu decidi no domingo passado, da semana passada, domingo retrasado, desinstalei o Instagram, desinstalei o YouTube, desinstalei o Facebook. Só não desinstalei o WhatsApp porque eu falo com a minha mãe e tudo mais. Eu desinstalei as redes sociais e falei, Deus, eu quero entender, eu preciso, porque um pastor no sábado retrasado falou comigo assim, que eu cheguei com meu coração a 1000, velocidade tipo máxima. E eu cheguei na igreja e falei com ele, pastor, eu quero oração. E ele falou assim, antes de orar por ti, eu quero te falar que o teu coração tá curado. Tu não tem nada, tu já fez os exames e tudo mais, tu tá curado. O que Deus precisa trabalhar é na tua mente, que é o campo de batalha. E eu fiquei a semana toda pensando a respeito disso, que a mente é um campo de batalha. E no domingo eu desinstalei as redes sociais e falei, Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor me faça entender o porquê de tudo isso. Foi na semana do meu casamento. E eu comecei a falar, Deus. Aí, na segunda-feira, ou foi no domingo mesmo, não me recordo, que eu cheguei para falar com Deus, para orar e conversar com Deus, eu confessei o meu pecado. Mas Edna, Deus já sabia do teu pecado. Sim, ele já sabia. Só que eu quis falar com ele com as minhas palavras. Eu quis conversar com ele a respeito disso e comecei a confessar para ele todos os meus pecados. Comecei a confessar o que ainda estava guardado dentro de mim, o que me machucava, o que de verdade me deixava ansiosa, o que de verdade estava afetando a minha alma. E eu confessei a Deus. E eu tomei a atitude de que eu queria me desligar por um momento, nem que seja por uma semana, dessas redes sociais. E comecei a orar, comecei a ter as minhas devocionais pela noite. E comecei e jejuei na segunda, na quarta e na sexta. Na sexta-feira foi o meu casamento. E Deus começou a falar comigo, fecha a brecha, fecha a brecha. E eu comecei a perceber que a brecha que estava aberta, que o inimigo estava fazendo gato sapato da minha vida, era essa. Que eu estava morando com o Matheus, eu estava me relacionando com ele e não era casada. É errado. Era fornicação. Só que às vezes a gente fica assim, tudo bem, não tem problema. Deus sabe a intenção do meu coração. Ele sabe. Só que o inimigo também sabe.
Ele também sabe o que se passa dentro de nós, o que acontece na nossa vida, ele também sabe. E ele também tá ali, ó, ao redor, ali, rodeando pro momento certo atacar. E ele atacou a minha vida porque eu deixei essa brecha aberta. Eu tava em falta com Deus nesse quesito. Eu tava em falta porque eu precisava me organizar diante de Deus. Eu precisava me encontrar aprovada diante de Deus. Claro que ainda tenho, sim, muitas falhas, tenho muitos erros, só que esse foi o que eu enxerguei no momento. E essa brecha foi a que eu decidi fechar. Então, na semana do meu casamento, eu me desliguei de tudo isso e comecei a trabalhar com Deus, porque Deus trabalha na minha vida, então eu comecei a me colocar diante dele também e comecei a perceber que eu podia fechar essa brecha. Então, eu fui lá. Claro, eu já havia organizado o meu casamento há um mês atrás, né, que tem que fazer tudo mais papelado. Só que no momento em que eu decidi que eu iria fechar essa brecha há um mês atrás, eu já comecei com as ansiedades, com os síndromes do pânico. Claro, não tô falando que a depressão é algo espiritual, que tudo é demônio. Não é isso, eu já falei sobre isso também. Mas eu precisava dar um up na minha vida. Eu precisava ver o porquê que estava afetando isso na minha vida, o que estava levando para que eu me encontrasse assim. Porque eu fiz eletrocardiograma, eu passei com outros especialistas e eu não tinha nada, eu não tinha problema do coração, eu não tenho nada. E era tudo ansiedade. E eu comecei a ver que era essa brecha que estava aberta, que o inimigo estava fazendo gato e sapato da minha vida. Ele tava fazendo o que ele quisesse da minha vida. E, tipo, não que ele tava no direito dele, não é isso. Que diabo não tem direito nenhum. Mas eu deixei aberto. Então, tipo, tava ali a brechinha aberta ali, ó. E na minha mente, eu sabia que eu estava errada. Na minha mente, eu sabia que eu estava em falta diante de Deus. Então, o inimigo viu a minha fraqueza, o diabo viu a minha fraqueza, ele viu que ali eu estava errada. Ele, vou entrar. E ele entrou. E ele fez isso na minha vida. Só que no momento em que eu decidi confessar os meus pecados a Deus e que eu tomei a decisão de que eu fecharia essa brecha, ele não tem mais como entrar. Ele não tem mais como fazer nada na minha vida. E eu quero dizer para vocês que a partir de sexta-feira eu comecei a voltar a desenvolver uma intimidade com Deus muito grande. Durante a semana toda, mas na sexta-feira eu comecei a desenvolver uma intimidade muito forte com Deus. Eu ministrava os louvores, mas na sexta e no sábado que eu ministrei, eu voltei a sentir a verdadeira presença de Deus, sabe? Eu voltei a sentir que eu voltei a desenvolver os louvores a Deus, porque eu orava e parecia que não parecia que eu repetia as mesmas palavras. E eu comecei a desenvolver, eu voltei a ter aquela intimidade com Deus, porque eu decidi fechar a brecha. Eu decidi não dar mais oportunidade para o inimigo tomar conta da minha vida e fazer o que ele quisesse. Porque eu sou escolhida de Deus, tu é escolhida por Deus, tu é chamado. E se tu pode fechar essa brecha, eu te dou um conselho, eu te ajudo, eu te dou esse impulso para tu fechar essa brecha. Eu não sei o que tem afligido a tua alma, eu não sei o que tem te deixado dessa forma, mas eu descobri o que me deixava desse jeito. E Deus me ajudou, Deus abriu o meu entendimento, Deus tem trabalhado nesse campo de batalha e me ajudou para que eu voltasse a ter intimidade com Ele, para que eu não deixasse com que o inimigo tomasse conta da minha vida e fizesse gato sapato de mim. E a palavra que eu quero deixar com vocês aqui se encontra em Salmos 32:5, que diz assim: Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ali no 3 diz assim: Enquanto não confessei meu pecado, eu me cansava chorando dia e noite. Então, que nós nos chegamos diante de Deus e confessamos aquilo que só nós sabemos, o que aflige a nossa alma. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever, porque nós somos quase 1000 inscritos e eu tô muito feliz. Então, era isso. Muito obrigado e um beijo. Tchau!